Oi, gente. Olha, hoje é quinta-feira, Dia do Trabalhador, feriado, então não estou trabalhando e nem vou trabalhar amanhã, sexta-feira. Então eu resolvi gravar esse vlog aqui pra vocês. Eu ainda não sei muito bem o que vai acontecer nesses 2 dias que vou estar de folga, mas eu vou gravar e vou acumulando coisas e falando com vocês. Nesse momento, eu estou me arrumando para ir para academia. Hoje, provavelmente, eu vou focar completamente no meu TCC na parte da tarde, né? Quando eu chegar, eu vou dar uma arrumada nesse quarto e me preparar para depois do almoço focar completamente e fazer tudo que eu tenho que fazer, que semana que vem eu já tenho que entregar tudo isso para minha orientadora. Essa é uma questão que eu quero falar com vocês depois, sobre o TCC, sobre essa... Por que eu tô fazendo TCC, né? Depois de tantos anos, já era para eu ter terminado há muito tempo, mas não terminei. E aí eu tô terminando. Então agora eu vou me arrumar, vou fazer um treino de posterior e glúteo, que é o treino que demora mais. E segunda-feira eu treinei ombro e tríceps. Ontem eu não consegui treinar porque eu tenho terapia. E aí eu não ia pra academia 8 horas da noite, né, gente? Espera aí também, né? Eu treino um dia separado pra ombro e tríceps e o outro aí posterior e glúteo, quadríceps e costas e bíceps. Eu uso tanto meu cabelo partido no meio que eu posso fazer qualquer coisa. Posso lavar, que assim que eu terminar de lavar, ele já vai abrir aqui. Então nem preciso me preocupar com isso. Cheguei agora em casa, tô exausta. Eu não gravei lá porque eu tava muito cheia e porque eu morro de vergonha de gravar na academia. Então, só gravei aquele videozinho que vocês já viram, pra simbolizar que eu fui. E agora eu vou lavar minha cabeça enquanto minha mãe tá fazendo o almoço. Eu vou passar um negócio no meu cabelo. Eu esqueci o nome agora, mas eu vou passar um creme nas pontas do meu cabelo. E aí eu vou lavar o shampoo sem molhar as pontas, vou lavar assim. Aí depois vou lavar normal. Eu acho que eu vou fazer uma hidratação hoje. Eu tô sem creme de nutrição, preciso comprar. Eu comprei 2 óleos que os meus tinham acabado da Vela, devem chegar no sábado. Esse mês eu vou focar muito em produtos de cabelo, nas minhas compras, né? E pretendo comprar coisa de nutrição. E eu quero muito comprar o Beauty Sleep da Abraé, porque agora eu tô gostando muito de dormir com a touca de cetim. O cabelo realmente fica diferente depois que você acorda com ele. Então eu acho que usando esse tratamento e a touca de cetim vai ficar show. Eu tô gostando muito do meu cabelo, acho que ele tá bem bonito. Às vezes ele fica meio ressecado, esse tempo também não ajuda, mas eu tô gostando dele, tá bem bonito, tá bem cheio, tá fluindo. Agora eu vou lavar ele, almoçar e depois eu volto pra falar com vocês. Começo dela. Ai, que as estruturas dessa casa aguentem a chegada desses dois. Quem sabe que isso se acerta, né? Muito obrigado. Obrigado. Oi, gente. Acabei que demorei um pouco pra vir estudar, né? Que eu tinha falado que eu ia focar no TCC hoje, são simplesmente 5h30, e eu só vou pegar nisso agora. Mas eu fiquei lendo porque eu ainda não consegui terminar o livro do mês, né? Do meu clube com a Brenda. Eu fiquei lendo outras coisas esse mês, acabei demorando pra começar. Eu terminei Amanhecer na Colheita, né, o novo livro de Jogos Vorazes. Ele era bem grande, então eu fiquei, sei lá, eu fiquei perdendo no tempo e acabei que não terminei ele a tempo de começar esse, né, do clube. Enfim, tô correndo pra terminar ele. É A Professora, da Freita Mac alguma coisa. Eu nem cheguei a mostrar pra vocês, mas a gente se encontrou e falou sobre o livro
do mês passado, né, de março, que foi Apostando no Amor. No dia a gente não conseguiu gravar, não conseguiu conversar direito sobre ele, até porque eu não tinha muito o que falar sobre ele. É um livro que eu não gostei muito, eu dei nota 2. Se eu não me engano, a Brenda deu nota 3, não lembro. Mas não foi um livro que me agradou, foi o segundo livro que eu li da Lynn Painter, não sei como se fala o nome dela. E eu achei que a premissa foi basicamente a mesma do livro que eu já tinha lido antes, que é o Melhor do que nos Filmes, que é o livro mais famoso dela, acredito. Então, achei sem criatividade, achei chato. Tipo, a proposta era até interessante, mas acaba que vai ficando mais do mesmo. Os personagens não tinham um desenvolvimento tão interessante quanto Melhor do que nos filmes. Achei tudo chato. Se você quiser ver outros comentários meus sobre os livros que eu falo aqui, pode me acompanhar no Scooby, que lá eu coloco alguns comentários melhores e escrevo a resenha no final. Então você sempre vai ter de antemão todos os livros que eu já li, né? E aí eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sempre deixo, né? Mas, enfim, tô falando agora. Então, nesse momento, eu tô lendo A Professora, da Freida. É o segundo livro que eu já li dela, né? Tô lendo. O primeiro eu li A Empregada. Eu e a Brenda lemos também, a gente conversou muito, não fazia parte do nosso clube, mas a gente acabou lendo e falando bastante sobre ele. Que eu gostei da Empregada, achei o suspense legal, apesar de ter pegado o plot antes, eu já sabia algumas coisas, porque eu descobri, mas enfim. Esse eu estou literalmente na metade, eu quis ler até 50% e aí parar pra fazer as coisas e agora focar no TCC. Então, eu tô achando ok, não tenho nenhuma opinião formada ainda, não acho que ele seja o melhor livro do mundo. Não tô gostando de uma das coisas no sentido pessoal. Eu não vou falar aqui porque não tem isso na sinopse, eu até li. Eu geralmente não leio sinopses de livros, né? Mas pra vir falar com vocês sobre ele, eu decidi ler pra poder ver até onde eu podia falar. Mas eu não gosto de esse negócio de professor com aluno, acho meio complicado. Sei lá, tô lendo e não tô achando nem bom nem ruim, tô indiferente, sabe? Vai ser acho que mais um livro igual Apaixonando no Amor, que seria melhor eu não ter lido. Vamos ver. No final, a Brenda já leu, já terminou, e ela gostou. Eu até cheguei a filmar lá no nosso encontro do outro tirão do sorteio aqui, da professora, até vou colocar aqui na tela, mas não gravei mais nada, então fiquem só com essa informação aí. De resto do meu dia não fiz nada, simplesmente fiquei sentada na sala lendo e conversando com meus pais. Arrumei meu quarto, as roupas que estavam bagunçadas, então acaba que agora são 5h30 e a minha ideia é ler os textos que a minha professora mandou para eu fazer fichamento e tentar começar a organizar o que ela pediu. E por que eu tinha falado que eu ia conversar com vocês sobre isso depois? Porque eu tenho vergonha. É a palavra, é a palavra. Tenho vergonha do fato de eu estar escrevendo meu TCC, terminando a minha graduação nesse momento, em 2025. Eu comecei minha graduação em jornalismo em 2018, era para eu ter terminado em 2022, né? Tem 3 anos isso, que eu tô postergando essa entrega dessa monografia, simplesmente por nada. Não tem explicação, tipo, de verdade não tem explicação. Foi pura preguiça. A única explicação possível é que realmente, né, é um fato. Eu decidi focar no meu trabalho. Na época eu estava estagiando e depois eu comecei a trabalhar, fui efetivada. Eu trabalhava em casa, né, de home office, então o computador era o meu dia inteiro. E aí eu ficava procrastinando o fato de eu ter que ficar mais tempo no computador na parte da noite. Então eu simplesmente fui deixando, até que chegou no limite que minha matrícula foi cancelada. Porque, né, você não pode ficar até quando você quiser na sua faculdade. E aí, nesse processo de cancelamento de matrícula, depois eu participei do processo de reintegração. Quase que eu não consegui fazer a reintegração nesse período agora, porque eu fui de novo muito burra, mas deu tudo certo, eu consegui e estou escrevendo a minha monografia. Eu decidi fazer a monografia
porque eu quis mesmo. Acho que o meu tema tem a ver com monografia e eu até penso em prestar mestrado. E eu não desejo seguir carreira acadêmica, não é uma coisa que eu quero, mas o mestrado, existem mestrados profissionais, inclusive na UFRJ, que seria bem interessante. O meu tema é sobre jornalismo de marca. É uma nova forma de profissionais, jornalistas se integrarem no mercado, né, digital agora, não necessariamente ter que ficar preso a uma redação ou ser da TV, da rádio. É uma nova forma dos jornalistas conseguirem trabalho no meio virtual, no meio corporativo, né, escrevendo para marcas de forma jornalística. Óbvio que já existem blogs e conteúdos digitais, redes sociais há muito tempo e não necessariamente jornalistas fazem isso, mas o estilo de escrita de um jornalista é muito diferente da escrita de um publicitário ou de um marqueteiro. Então, a ideia é voltar com essas raízes do jornalismo, falando sobre marcas. E, óbvio, isso já existe há muito tempo no meio editorial, né, de jornais. Existe um termo chamado publi-editorial, que era justamente isso, uma publicidade dentro das redações. Então, sempre existiu, só que agora está muito mais voltado para conteúdo digital. E é sobre isso que eu estou escrevendo a minha monografia. O período está meio corrido, eu tenho que entregar tudo até final de junho, se eu não me engano, mas as coisas estão fluindo bem. Minha orientadora está sendo uma querida, assim, ela me ajuda muito. Eu entreguei 10 páginas para ela e ela super me ajudou a escrever, a reformular algumas coisas, a dar sugestões de mudança. Então, tá sendo muito produtivo essa escrita e esse processo como um todo. Eu sinto que eu perdi muito desse contato com o estudo por causa da pandemia, né? Eu já falei, eu comecei em 2018, então no meio da minha faculdade, em 2020, eu tive que parar tudo e voltar para casa. Voltar para casa no sentido literal e metafórico, porque, né, eu fiz faculdade na Rural e, para quem não sabe, né, a Rural fica em Seropédica, que é na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu também morava na Baixada, mas aqui no Rio as coisas são muito distantes, principalmente se for depender de transporte público. Então não fazia sentido e nem dava, tipo, era impossível, porque o nosso curso é noturno. Então era possível eu ir e voltar todo dia de Caxias, da minha casa, de transporte público, de carro, de qualquer coisa. Então eu fui morar em Seropédica, morei lá durante 2 anos e foi, assim, a melhor experiência que eu pude ter na minha vida adulta, na minha vida como graduanda. Então, gente, se você tiver que se mudar para estudar, se mudem. Sim, não é o fim do mundo, de verdade. As pessoas realmente elas se ajudam muito nesse processo porque muita gente ia morar lá também. Eu perdi muito desse contato com o estudo por causa da pandemia, por causa do meu trabalho. E acabou que eu fui postergando essa entrega da monografia porque eu não tinha esse feeling, sabe? Só que agora virou uma questão de necessidade. E eu preciso entregar. Tipo, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer essa pós-graduação, eu quero me movimentar melhor e voltar para as minhas raízes do jornalismo, porque com o trabalho eu fui muito mais para o campo do marketing, da comunicação corporativa, agora muito voltado para publicidade, no trabalho que eu tô agora. Então, eu quero voltar para as minhas raízes. Eu sinto que eu tenho muito mais essa conexão com o jornalismo do que com qualquer outra coisa, com a redação, com a escrita. Tudo isso para falar que eu fico muito sentida com essa situação da monografia. Meus pais falam horrores também, tipo, eu meio que finjo que eu sou formada, né? Só que não dá pra fingir mais. Eu preciso me formar. E então, tô fazendo. Mas o que eu fiz. Passado, como diz meu terapeuta, é memória, simplesmente. Eu não posso ficar muito apegada a ele. Eu tenho que entender agora quais ações eu vou tomar para isso não acontecer e continuar acontecendo. E as ações são escrever essa merda desse TCC, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu tenho que reler aqui as páginas e tudo que a Simone, minha professora, comentou aqui pra mim, né, no que já estava feito, e também ler os textos que ela me pediu. Eu tenho que entregar isso pra ela até o dia 6, pra gente poder conversar no dia 7.
E aí, né, depois desse dia 7, escrever o resto do terceiro capítulo e fechar essa bagaça. Não é tão difícil quanto parece. Mas eu tenho um problema muito sério com foco, cara. Tipo, fiquei o dia inteiro fazendo nada. E cá estou eu, 5h40 da noite, no momento que eu poderia estar assistindo uma sériezinha, vendo um filminho. Não, aí agora eu tenho que ficar aqui. Pelo menos tá fresquinho. Daqui a pouco eu vou botar uma meia, de verdade. Mas de resto, vamos ver o que eu vou fazer. Escrever isso aqui, tentar fazer o mais rápido possível. Eu fiz batata pra passar o tempo e esqueci de filmar pra vocês. Mas já acabei. Claramente eu faço de tudo pra não focar e fazer o que eu tenho que fazer, né? Por isso que eu não terminei essa merda até hoje. Meu celular tá caindo. Eu ainda não terminei de ler os textos. Eram 3 artigos e um texto de um site. Ainda não terminei de ler todos. Eu acho que pra hoje já são 7h20. Eu vou terminar de ler esses textos, fazer esse fichamento. E amanhã eu faço a parte de texto mesmo, de escrita, que eu preciso fazer. Não tenho que escrever muita coisa. Na verdade, eu tenho que revisar o que ela corrigiu do meu texto e acrescentar algumas coisas. Por exemplo, aqui ela colocou, explore mais a relação entre o jornalismo e a publicidade trazida por Leandro Marchal. Mais 2 parágrafos. E são 2 parágrafos, é tranquilo. Só que eu vou ter que ler, então não vai ser tão rápido assim. Eu tenho que colocar, como fala? Nota de rodapé, que eu não tinha colocado ainda. Eu tinha falado com ela sobre isso antes, mas eu falei, vamos ver juntas. E aí, agora ela já pediu pra eu ir colocando, então eu tenho que acrescentar essas coisas. Tenho que trazer outros autores sobre alguns tópicos que ela colocou aqui, tipo sobre branding, que eu citei um cara fala, o Hiller. O Hiller fala sobre isso e não trouxe outros autores para contrapor o que o Hiller fala, né? Não necessariamente ser contra o que ele falou, mas complementar o que ele falou. A monografia ela exige que a gente pesquise muitos autores diferentes para justificar isso, né? Por que eu tô colocando isso aqui? Então, são esses detalhes. Por exemplo, também, eu tinha colocado algumas citações, e aí eu botava só, tipo, o nome do autor e o ano que o texto que eu peguei, né, livro, whatever, foi publicado, mas eu preciso colocar quando é citação direta mesmo, com aspas, eu preciso colocar a página de quando aquilo foi retirado. Então, tem essas pequenas coisas que eu preciso atualizar no documento geral, mas nós já temos 20 páginas, mais ou menos, porque ela acrescentou umas coisas grandes aqui que eu vou ter que cortar. Então, vamos botar que a gente tem 17 páginas. O mínimo de monografia para entregar é 40. Entre 40 e 60 páginas. Mas ainda falta alguns capítulos, eu vou ter que fazer algumas imagens de gráficos e isso acaba aumentando a quantidade de páginas, né? E aqui, claro, só tem os textos mesmo, só tem a parte de fato da tese, mas
de qualquer forma, por exemplo, a capa, o sumário, bibliografia não conta de verdade nessas 40 páginas. O que conta mesmo é o texto, de fato. Mas já tá tarde, eu não tô cansada, necessariamente, até porque eu não fiz nada hoje, mas eu quero ver alguma coisinha, talvez ver Lost. Eu tô vendo Lost porque o Samuel, né, meu namorado, ele gosta muito e eu comecei a assistir com ele, sem ele, né, mais ou menos. Mas eu comecei a assistir, já estou na segunda, tô na terceira temporada? Ou na segunda? Eu acho que é a terceira. Tô na terceira temporada e agora tá, tipo, mais frenético algumas coisas. E aí tá mais interessante. Então, é isso que eu vou fazer. Eu preciso focar. Eu não consigo. Já abri o caralho a 4 aqui e não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Peguei até coisa pra comer, acendi a porra de uma vela. Mas fazer o quê? É o que temos. Oi, gente, nem falei com vocês mais cedo. Agora já são 11 e pouca. Mas eu fui tirar sangue, né? Agora de manhã e demorou demais. Tipo, cheguei lá 8h30 e olha a hora que eu cheguei em casa. Tava morrendo de fome. Aí meu pai vai me buscar e passou ali pra comprar um pastel e caldo de cana. E eu acabei de comer. Minha cabeça tá doendo, porque fiquei muito tempo sem comer, né? Tô desde ontem, 9 horas sem comer. E porque eu tava lendo também, né? Cheguei, acho que já em 70 e poucos por cento da professora. Tá bem interessante, não vou mentir. É uma história que traz uma curiosidade, por ser um mistério, né? Não é bem um mistério. É mais um suspense, assim, das coisas que vão acontecer. Não tem nada muito por trás e tal. Até tem, mas parece que isso não vai ser o mistério. De fato, que alguma coisa impressionante vai acontecer, não acho que seja isso. Um plot bem. Eu, ao mesmo tempo que estava esperando ele, não tava, mas ele aconteceu. Por causa do primeiro capítulo lá, eu achei que era outra coisa, mas não era. Então, enfim. Tô gostando, não tô odiando nem nada, enquanto eu achei que eu odiaria. Mas, nossa, a menina é muito chata. A adolescente, meu Deus do céu. Eu comentei, né, que tem um plot de professor, aluno, que isso é meio, né, chato e tal. E eu fico com essa neura. Tipo, neura não. Mas eu não entendo muito essa questão de bullying que tem nessas escolas americanas. Sempre tem isso nos livros. Eu não entendo essa porra de uma menina chegar na sua mesa, derrubar a sua bandeja no chão de comida e você não fazer nada. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Sei lá, tô lendo, não tô odiando, mas também não tá longe de ser o melhor livro do mundo. E o melhor livro que eu já li esse ano. Provavelmente, vamos ver esse final, porque a Brenda falou que tem um negócio que é meio surpreendente. Mas eu esperava mais algumas coisas. Eles soltam umas informações tipo, ai, você não conhecia ele como eu. Ah, mas eu sei de algumas coisas. E aí fica assim. Só que aí não tem como isso desenvolver mais, sabe? Vamos ver, né? Mas eu vou dar uma lida nas coisas do TCC agora, depois que eu terminar aqui de beber meu caldo. Vocês gostam de caldo? Porque o Samuel não gosta. E pra mim é tão natural beber isso. Lá aqui em casa a gente adora. Não sei se meu irmão toma. Eu acho que não, porque ele é meio chato. Mas enfim. Eu não sei se eu leio agora o livro e foco só na parte da tarde no TCC. Vou pensar. Mas aí, quando eu acabar e encontrar com ela, eu falo mais com vocês sobre o que eu achei no final. Oi, gente, já tô aqui no meu cantinho pra poder, né, fazer as coisas do meu TCC. Eu e Brenda não vamos nos encontrar especificamente para conversar sobre o livro. Amanhã tem o show da Lady Gaga aqui no Rio e a gente vai se encontrar lá. Então a gente vai falar sobre ele hoje, virtualmente mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, porque a gente deve se ligar e aí eu vou usar meu celular pra fazer a ligação. Então eu não vou conseguir gravar a gente conversando. Tô muito confusa com a minha opinião. Tipo assim,
Eu gostei de como foi feito esse mistério todo e esse suspense. O tema é muito pessoal, é muito sério, né, pedofilia e tal, então, tipo, e eu não sei se foi tratado da melhor forma possível, no sentido de romantizar, sabe. Então, sei lá, preciso conversar com ela. Eu vi um vídeo falando sobre o livro, e a menina que eu vi, não conheço, vi agora no YouTube, e ela gostou, assim, no sentido de você nunca pode esperar nada de ninguém nos livros da Freida. E no eu já li A Empregada, né, e realmente você acha que uma pessoa é de um jeito e na verdade ela é de outro. E nesse aqui foi exatamente isso, tipo, todas as pessoas têm um envolvimento em alguma coisa meio obscura por trás. Então, nesse sentido eu acho interessante sim, que não foi uma coisa que eu pensei, mas vendo outras pessoas falando, é realmente uma coisa bem legal. E cara, eu li o livro em 3 dias. Beleza, ontem foi feriado e hoje também, né, eu tô de recesso. Então eu consegui focar bastante. Se eu tivesse lendo no meu ritmo normal, eu teria demorado pelo menos uma semana para poder ler. Mas ele te prende. Isso é um fato. Então, eu ainda não sei qual vai ser minha nota. Ainda não dei minha nota lá no Scooby. Eu tô realmente pensativa sobre qual vai ser minha nota. Mas eu preciso dizer que eu não odiei. E vamos ver. Eu tô pensativa entre um 3,5 e 4. Oh my God. Mas enfim, vamos ver. Gente, eu e a Brenda, nós conversamos aqui no WhatsApp. Minha opinião final. Eu gostei do livro. Eu achei que eu não ia gostar, sendo bem sincera. Quando a gente sorteou, eu já fiquei assim, ai, pelo amor de Deus, não acredito que vai ser esse livro. Mas no final, acabei que eu gostei bastante da história. Eu acho que a Frida, ela consegue trazer um clima de suspense, apesar de não acontecer tanta coisa de suspense assim, tem uma sensaçãozinha assim de que você fica intrigado. Você quer saber o que tá acontecendo. E foi o que me deu nesse livro. Eu li ele em 3 dias. Eu li correndo, porque tinha o nosso encontro hoje, que não acabou não rolando, mas a gente queria fechar logo no começo do mês. É, então eu li meio que correndo, aproveitei o feriado para poder terminar de ler também. E eu consegui. Mas a leitura é muito fluida, então isso ajuda muito. A minha nota foi 3 estrelas e meia. E, tipo assim, eu gostaria de dar 3,7, 3,8, porque 3,5 eu acho pouco, mas 4 eu acho demais. Tipo, too much. Então eu daria um 3,7 ali, mais ou menos, no meio do caminho, porque a história é envolvente. Tem os personagens, assim, que traz uma curiosidade, mas, por exemplo, a personagem principal, a adolescente, é uma chata. Eu não aguento mais ler livros que as personagens são adolescentes e são chatas e burras. Então fica meio chato, sabe, de ler essas coisas. Tipo, li aquele Apaixonando no Amor, aí li esse. Os adolescentes são um porre. E aí, os adultos também são meio perturbados, né? Obviamente, tem casos de pedofilia nesse livro, então eles são perturbados mesmo. Mas, sei lá, no geral, eu achei que foi ok. A leitura valeu, assim, ter lido. Acho que foi interessante. Obviamente, o tema é pesado. Então, se você tiver gatilho com isso, não recomendo. Porque tem bastante coisa sobre pedofilia, sobre adultos, né, com relações com menores de idade. Então, não recomendo se você tiver algum trauma sobre isso. Foi um pouco perturbador, mas acho que essa é a intenção. Não acho que seja muito explícito alguma coisa, mas você é manipulado o tempo todo. Isso é um fato. E até pessoas que você achavam que eram boas, no final não eram. Então, não tem como você esperar muita coisa da Frida no sentido de lealdade aos personagens. Você vai se deparar com pessoas que não valem nada. E é sobre isso, às vezes, a vida é sobre isso. Mas acho que valeu, foi ok. 3,5 é a minha nota. Agora falando de spoilers. Eu achei bem interessante a jogada no final do epílogo falar que o Jay, na verdade, é o Hudson, também um adolescente, amigo da Ed. Então, nesse caso do sentido de que ninguém é confiável, todo mundo te manipula, é porque a professora, né, a senhora Bennett, a Eve, ela também está de casa com o adolescente. E ela fez um estardalhaço.
obviamente, corretamente, né? Um estardalhaço sobre o Nate, o marido dela, estar ficando com uma adolescente, e ela fazendo a mesma coisa. Ela só queria se livrar dele, né? Queria arrumar uma justificativa pra fazer o divórcio. Só que eu não sei se, tipo, ela não sabe que ele é um adolescente? Como? Como que ela não sabe? Se ela dá aula na escola lá. Porque em nenhum momento cita isso. E, tipo, obviamente, ele sabe quem é ela, que é a professora da escola dele. Eu entendo que tem questões de turmas e tal, nem todo professor dá aula pra todos os alunos. Só que, gente, isso é impossível. Não entra na minha cabeça. Então, pra mim, ela, tipo, ficava fingindo que ele era uma pessoa adulta, que tinha uma esposa e um filho, sendo que é mentira. E, sei lá, ficava se enganando, sabe? E, gente, o Nate podre literalmente ficou com a mulher dele quando ela tinha 15 anos. E depois ficando com várias meninas. Gente, que nojeira. Que nojeira. Mas no final eu achei ok, eu gostei. E dou nota 3,5. No dia seguinte,